E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Apocalipse 17, versículo 3. Para alguns, o livro de Apocalipse gera medo. Para outros, fascínio. É justamente nesse livro que se fala da mulher assentada sobre uma besta. Por mais estranho que pareça agora, você irá aprender com essa figura misteriosa, porque ela representa o espírito da Babilônia que está presente em nosso mundo. E devemos saber nos posicionar diante desse cenário. A personagem é apresentada como a grande meretriz, com a qual os reis e pessoas da terra se prostituíram. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com a qual fornicaram os reis da terra. E os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. Apocalipse 17, versículo 1 e 2. No texto bíblico destacam-se 3 termos gregos: porne, que significa prostituta; porneo, que significa prostituir-se; e porneia, que significa prostituição. Na mensagem dos profetas do Antigo Testamento, essas expressões apontam para a idolatria, isto é, a prostituição espiritual, assim como relatou o profeta Naum e Jeremias. Tudo por causa do desejo desenfreado de uma prostituta sedutora, mestra de feitiçarias, que escravizou nações com a sua prostituição e povos com a sua feitiçaria. Naum, capítulo 3, versículo 4. Quando eu já há muito quebrava o teu jugo e rompia as tuas ataduras, dizias tu: nunca mais transgredirei. Contudo, em todo o outeiro alto e debaixo de toda a árvore verde, te andas encurvando e prostituindo-te. Jeremias capítulo 2, versículo 20. Em Apocalipse, as muitas águas onde a prostituta se assenta simboliza multidões seduzidas pela idolatria, paganismo e sua oposição à fé cristã. E disse-me: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, e multidões, e nações, e línguas. Apocalipse capítulo 17, versículo 15. Assim, a prostituta é identificada como uma das facetas da imoralidade e do falso sistema religioso representado pelo espírito da Babilônia. E outro anjo seguiu, dizendo: caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. Apocalipse capítulo 14, versículo 8. A mulher montada sobre a besta é a descrição da grande prostituta relatado em Apocalipse capítulo 17, versículo 3, parte A. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata. Ela se veste de púrpura e de escarlata, como diz em Apocalipse capítulo 17, versículo 4, parte A. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, o que significa reinado e luxo. Por isso os soldados que estavam zombando de Jesus colocaram sobre ele uma capa de escarlate, porque diziam que Jesus era o rei dos judeus. Sendo assim, precisava usar esse tecido nobre, e despindo-o, o cobriram com uma capa de escarlate. Mateus capítulo 27, versículo 28. Também na parábola do rico e o Lázaro cita esse tipo de vestimenta nobre. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Lucas, capítulo 16, versículo 19. Ela também se adorna com ouro, pedras preciosas e pérolas, como relatado em Apocalipse capítulo 17, versículo 4, parte B, o que sinaliza o materialismo e o poder econômico. O cálice em sua mão diz respeito às abominações e às imundícias da sua prostituição, o que representa toda a forma obscena e impura de contaminação moral e espiritual da sociedade. A fera na qual a mulher está montada é a besta que saiu do mar. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Apocalipse capítulo 13, versículo 1. Trata-se do anticristo que, pelo poder de Satanás, faz oposição a Jesus, como fala em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 4, 9 e 10, o qual se opõe
e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora. De sorte que se assentará, como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Ele profere blasfêmias em consciente repulsa ao senhorio de Cristo. Suas 7 cabeças e 10 chifres simbolizam os poderes do mundo e a sua força política, assim relatado em Apocalipse capítulo 17, versículo 3, parte C. E vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Apocalipse capítulo 17, versículos 10 e 12. E são também 7 reis. 5 já caíram, e um existe. Outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. A união entre o cavaleiro, que é a mulher, e a montaria, que é a besta, simboliza a grande força dos sistemas religioso, econômico e político do espírito da Babilônia. Na sequência da revelação, o nome da prostituta é desvendado, Mistério a Grande Babilônia. E na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a Grande Babilônia. Apocalipse capítulo 17, versículo 5, parte A. O termo mistério indica que o nome Babilônia não é meramente geográfico, mas simbólico. Babilônia é descrita como grande porque é poderosa e de vasto alcance. Refere-se à mãe das prostituições e abominações da terra. Apocalipse capítulo 17, versículo 5. Ela é a mentora de toda a rebelião contra Deus e a consequente depravação da sociedade. Babilônia é a responsável pelo assassinato dos santos e das testemunhas de Jesus. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos. Apocalipse capítulo 17, versículo 6, parte A. Simboliza o espírito de perseguição e a desconstrução da fé bíblica. Não se trata apenas de uma cultura sem Deus, mas de uma cultura contra Deus. Assim, o espírito da Babilônia é um sistema global deliberadamente anticristão. No sistema religioso, o espírito da Babilônia faz com que as pessoas sejam seduzidas pela prostituição espiritual, com a qual fornicaram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. Apocalipse, capítulo 17, versículo 2. Nesse sentido, o culto ao ego torna o ser humano amante de si mesmo, do dinheiro e dos deleites. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 2 a 4. Além disso, o argumento de liberdade estimula a devassidão por meio do afrouxamento da moral, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. 2 Pedro capítulo 2, versículo 19. O ecumenismo doutrinário, ou seja, a união de todas as religiões, provoca o desgaste da fé bíblica. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja maldito. Gálatas, capítulo 1, versículos 6 e 8. O relativismo rejeita a doutrina dos apóstolos e a autoridade bíblica, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3. O humanismo reinterpreta e ressignifica os mandamentos divinos. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para sua própria perdição. 2 Pedro capítulo 3, versículo 16.
O sincretismo mistura o sagrado e o profano. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor. E não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. 2 Coríntios capítulo 6, versículos 16 e 17. Assim, tudo passa a ser permitido, e a verdade é desconstruída. Que aprendem sempre, e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 7. Em consequência disso, a igreja verdadeira é brutalmente perseguida. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Mateus, capítulo 24, versículo 9. O espírito da Babilônia exerce forte influência na política e na cultura. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. Mateus, capítulo 13, versículo 38. Sabemos que somos de Deus, e que todo o mundo está no maligno. 1 João capítulo 5, versículo 19. Pautas progressistas de inversão de valores são impostas em afronta à cultura cristã, tais como apologia ao aborto, ideologia de gênero, legalização das drogas e da prostituição. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Isaías capítulo 5, versículo 20. Logo, o patrulhamento ideológico julga como fundamentalista quem ousa discordar dessas pautas. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem e quando vos separarem, e vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como mau, por causa do Filho do Homem. Lucas capítulo 6, versículo 22. E acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós. 1 Pedro capítulo 4, versículo 4. A censura contra quem defende os valores bíblicos. A grande mídia, as artes, a literatura e a educação promovem o doutrinamento contrário à fé cristã. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos odeia. João capítulo 15, versículo 19. Coagida pelo politicamente correto, a sociedade assimila e defende a nova cultura. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus ouve-nos. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós, o espírito da verdade e o espírito do erro. 1 João capítulo 4, versículos 5 e 6. Nesse contexto, cristãos são perseguidos e julgados. E até pelos pais, irmãos, parentes e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós. E de todos sereis odiados por causa do meu nome. Lucas capítulo 21, versículos 16 e 17. O livro de Apocalipse registra o enriquecimento dos mercadores por meio da exploração da luxúria e da licenciosidade do espírito da Babilônia. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Apocalipse capítulo 18, versículo 3. Ele mostra como o comércio e o governo subornam os cidadãos por avareza, dinheiro e poder. As pessoas são motivadas a levar vantagem financeira, ilícita e imoral em prejuízo do próximo. A sociedade é extorquida em troca da satisfação dos prazeres pecaminosos e consumismo desenfreado. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente, e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Isaías capítulo 55, versículo 2. Nesse sentido, o materialismo, os deleites e a autossuficiência conduzem o ser humano a confiar no dinheiro, mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos,
nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 9, 10 e 17. E os que controlam a economia impõem embargos, tributos e multas em desfavor do cidadão impotente. Mas vós desonrastes o pobre. Porventura não vos oprimem os ricos, e não vos arrastam aos tribunais? Tiago, capítulo 2, versículo 6. Esse espírito da Babilônia está em nosso mundo e quer que todos se envolvam com ele. Então, como o cristão deve se posicionar? Não negociando a ortodoxia bíblica. A palavra ortodoxia vem do grego ortos, que significa correto, e da expressão dosha, do verbo dokel, com o sentido de crer. A junção dos termos traz a ideia de crença correta. Nesse aspecto, a ortodoxia cristã tem a Bíblia Sagrada como a suprema e inquestionável árbitra em matéria de fé e prática. Por isso, a Igreja precisa reafirmar a verdade bíblica como valor universal e imutável, porque o Senhor é bom, e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Salmos 100, verso 5. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mateus capítulo 24, versículo 35. Assim, por meio do estudo bíblico, sistemático e doutrinário, é possível enfrentar o espírito da Babilônia e suas ideologias contrárias aos valores absolutos da fé cristã, com mansidão, temor e boa consciência. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo. 1 Pedro capítulo 3, versículos 15 e 16. Tendo o caráter formado por Cristo. O caráter cristão refere-se à nova vida, modo de pensar e agir daqueles que pertencem a Cristo. Nesse aspecto, torna-se necessário enfatizar que é o fruto do Espírito que desenvolve o caráter do salvo. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Gálatas capítulo 5, versículos 22 a 25. Jesus ensinou que é pelo fruto que se conhece uma árvore. Não por acaso, o apóstolo Paulo observa que o melhor antídoto contra o veneno e o jugo do pecado é andar no espírito. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Gálatas capítulo 5, versículo 16 e 17. A falha na formação moral do caráter produz pseudo-cristãos escravizados pela carne. Portanto, a igreja que prima pelo estudo e aplicação da palavra de Deus produz crentes espiritualmente maduros, capazes de resistir o espírito da Babilônia presente no cenário global. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Porque estou certo de que, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos, capítulo 8, versículos 35, 38 e 39. Aguardando a volta de Cristo. A dispensação da graça termina com o arrebatamento da igreja. Acerca dos sinais que precedem a volta de Cristo, destacamos a apostasia, a inversão de valores, perseguição, guerras, fomes, pestes e terremotos, conforme Mateus capítulo 24. Diante desses eventos, o cristão é exortado a não viver despercebido, mas a esperar o seu Senhor em oração e vigilância. Olhai, vigiai e orai,
porque não sabeis quando chegará o tempo. Marcos, capítulo 13, versículo 33. Ainda, requer-se do salvo, enquanto aguarda a bendita esperança, a renúncia à impiedade, às paixões mundanas e a viver neste presente século uma vida de autodomínio, integridade e santidade, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Tito, capítulo 2, versículo 12 e 13. Lembre-se que a Bíblia é a bússola de Deus que nos guiará até o céu. Se gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like, comentar e se inscrever. Deus te abençoe.